Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast, direto na causa. O podcast que vai vai além dos sintomas e que navega saúde, comportamento e sociedade com uma pitadinha de amor, terror, emoção. Emoções, gente, cheio de emoções. E o episódio de hoje é pra você quando escutava aquela musiquinha No, lembra? Pra quem assistia D1, D2, D3, Patos, tem 4, 5, 6, Ducks, 7, assim quiser, né? manobra super radical. Queria descer aquela série. Tinha aqueles patins da Rollerblade. O Bambi, Bravo Blade. Nossa, tem uns esses são três. clássicos. Esse Ixi, aqui hoje é tem clássico. milhões de opções sobre patins, né, Júlio? Mas não é sobre marca de patins ou patins que a gente vai falar. A gente vai falar sobre patinação e hóquei. Hóquei e patinação. Qual é a conexão que tem e principalmente os benefícios que tem para a saúde. E poucos sabem sobre isso, né? Exato. E é um esporte fantástico, tanto a patinação quanto o hóquei. Melhora a parte social, os amiguinhos. Coletividade, então, nem se fala. Fora que patinar parece que a gente tá voando, né? Mas aí quando a gente fala de hóquei, o povo confunde muito hóquei com jockey, né? Ah, mas É, é o de você joga gelo. de gelo. É o de gelo, né? de gelo, né? E assim, pra falar sobre isso, né, Júlio? Sem mais delongas, a gente trouxe um convidado, um colega, amigo de tempo de anos. Que jogamos juntos. Quem que é? Alexandre Guilard. Mais conhecido como Xande. 02 Instagram. 02 Instagram. Pra matar nós. Treinador esportivo e técnico da seleção júnior brasileira de hóquei, galera. Isso é demais. Você não sabe quem tem seleção brasileira. Então, pra você aí que tá nos assistindo hoje, que quer saber mais sobre o hóquei, dos benefícios dele pra saúde, a gente trouxe um cara aqui que é fantástico e tem muita história pra contar, que a gente vai entrar na nostalgia, né? Tem uns projetos. Vamos lá. Demais. Tem E aí, Xande? Show, vamos lá. Obrigado. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E, cara, falar é o que a gente mais gosta, né? Assim, depois de comer. Depois de comer é o que a gente mais gosta. É falar e, sempre bom. Falar de esporte, seja ele qual for, né? Sempre bom, mas hóquei é algo realmente muito interessante, né? A patinação, né? Vocês agora na apresentação falaram sobre a sensação da patinação. Cara, é um momento onde você não tem controle total sobre você. Então, o estímulo é muito interessante, né? Seja isso para qualquer idade, para qualquer pessoa. Então, hóquei e patinação fazem muito bem à saúde e acho que tem muito assunto em cima disso aí. Então vamos embora. Eu já vou começar com uma. Então vai você. Não, pode ir. Tá bonzinho hoje, hein? Hoje vai de boa, cara. Como foi o seu contato com o hóquei? A gente falou primeira até vez, de filme. né? Quando foi assim, eu olhei e falei... Malandro, cara, só eu quero jogar esse. Eu quero colocar assim, como é que é esse pinico na cabeça. Essa armadura de ouro. Esse galho de árvore aí, que eu não vou ver. Esse lé de madeira. Vocês falaram sobre os filmes. Basicamente, né, quem acompanhou a trilogia dos Ducks, né, não tem como não se encantar. Quem é adolescente ou pai adolescente, o que seja, aquilo ali era uma fábula pra gente. Você terminava ali o jogo, você falava, caraca, parece que eu joguei. Conheci o Queen ali. Pra mim, o Queen começou ali. O Queen tinha uma música que era aquela. Depois eu fui ver que tinham outras. E depois uma manobra super radical, porque daí veio pra coisa do roller, né? Eu vou descer. Cara, a gente, vamos descer essa rua de paralelepípedo e tal. Aí uma escada de não sei da onde, tudo gordinho, tonto, era só rola, capote. Então, nesse início não era muito saudável pra gente o esporte, não, tava mais pra perigoso, Mas é a maneira que chamou a atenção. Então, pra mim, foi isso. Né? Eu comecei a patinar para jogar hóquei. Eu não comecei a patinar para patinar. Olha só. Eu comecei... A minha iniciação na patinação é porque eu tinha gostado do hóquei. Eu queria jogar hóquei. Então, eu não fui aquele cara que, vou dar um rolê de patins e depois o hóquei veio para mim. Não. Foi já voltado para isso. Tanto que eu tinha muita dificuldade em fazer outras coisas com patinação. Eu fui aprender a andar em half, fui aprender a andar pela rua depois de aprender a jogar hóquei. Eu fiz o contrário, eu fiz o caminho contrário. Então, pra mim foi... Você aprendeu os outros primeiro pra depois jogar hóquei, é isso? Não, o hóquei primeiro pra depois os outros. Pra Depois os outros. Então, assim, foi o contrário. Eu gostava do hóquei. Então, essa é a sacada. E, isso no final ali dos anos 90, né? Acho que como todo mundo, 97, 98, variou um pouco, né? E saí de Amparo, vim para Campinas.
Eu achava que era muito bom, inclusive essa história do jockey, cara, eu vinha de ônibus, né? Eu saía do colégio meio de 20, minha mãe botava eu no ônibus, eu vinha de ônibus para Campinas, com a malinha, com o taco, descia lá na rodoviária ali na Andrade Neves ainda, pá, já pegava o 349. 349! Eu tinha que decorar as coisas que eu tinha. Se um dia mudasse o número do ônibus, eu ficava esperando. Pô, o cara vinha de Amparo, meus Deus. Eu era o único cara que entrava no busão e eu via Rio Negro e Solimões pra viajar, velho. Os caras não sabiam o que era isso. A saudade é um pai, o coração é um martelo. Eu ouvindo essas músicas, pô. Então, assim, esse era meu rolê, com 14 anos, 15 anos. Então eu vinha, chegava, descia ali na Paineiras, né? Perto do shopping e ia pra ponte que era ali. Era ali onde a gente treinava. E, cara, era muito legal, porque eu entrava no circular com o taco e com a mala, eu parecia um alienígena, cara. Quem que é esse cara aí? Aí vinha, a pessoa falava, onde você tá aí, né? Uma vez a senhorinha sentou do meu lado, a senhorinha, assim, uns 50 anos, acho, naquela época, ela sentou do meu lado. Ela, na maior ingenuidade do mundo, eu já de saco cheio de toda vez ter que dar explicação do que tal. Que era. Aí ela pegou e falou assim, esse aqui é o do cavalo? Aí eu falei, a égua tá lá no porta-mala. Que eu não botei. A senhorinha olhou pra mim assim, aí eu falei, desculpa, que eu não sei o que. Ela, que coisa, como que a égua tá aí? E ela deu sequência na piada. Aí eu falei, não, tá, beleza, desculpa, porra, não aguentava mais responder onde eu ia com o taco e que eu ia com a mala. O que era aquilo? Parecia um alien, cara. E não é uma mala e um taco. Armadura do né? Cavaleiro do Zodíaco. Parece que a gente falava, é armadura mesmo, né? Não, muito zoado, assim, sabe? Tipo, beleza, eu vinha, treinava aqui, eu fiquei na Ponte Preta final de 98, final de 98, eu me fixei na Ponte Preta. E aí eu acabei depois, em 2000, me mudando pra cá. Eu vim pra cá, vim morar aqui. A minha irmã passou na faculdade e minha mãe falou, cara, eu não aguento mais ficar botando 100 ônibus. Tipo, porque daí eu saía direto da escola, chegava 10 horas da noite, chegava nas primeiras aulas, outro dia eu tava morto. E quantas vezes por semana? Eu vinha 3 vezes por semana. Nossa Senhora. E assim, naquela época, a estrada ruim, o ônibus demorava 2 horas. Ou seja, eram 2 para vir, mais o circular. 1h30 de treino, 2 para voltar, mais o circular. Então era um pouco complicado. Para 15 anos é um pouco complicado. Aí acabei vindo morar aqui com a minha irmã. E aí, enfim, fixei na Ponte Preta. Que acabou durando até 2003, acho, a ponte. Depois a Ponte Preta virou Paulínia. Nós fomos para Paulínia. A equipe toda saiu da ponte e foi para Paulínia. Também numa daquelas mudanças como se fosse uma franquia, né? Sim. A cidade lá está oferecendo mais coisas e tal, melhor estrutura, a gente acabou indo. E já era No Limits, já. Sempre No Limits. Sempre No Limits. Ponte Preta, No Limits. Paulínia, No Limits. Sempre certo. Nessa mesma linha. Então esse foi o meu começo aí no hockey e tal, e essa parte da patinação eu também usufruía muito mais lá na região, cara. Eu adorava ir pra Serra Negra, por exemplo, e descer os morros. Nossa, olha lá. Achava a coisa mais... Manobra super radical, raizando, né? Até o dia que nós demos de frente com o Fusca e voamos 4 metros de altura, deixa quieto, abandona. Melhor não fazer mais, né? Então, assim, mas tudo da adolescência saudável. Tudo da adolescência saudável, da molecagem, né, e tal. Então, assim, eu usufruí bastante. E foi tudo baseado nos filmes. A gente reproduzia exatamente a dinâmica do filme. As rampas, lembra das rampas? Rampa, pular carro... Olha que doideira, gente. Meu Deus esse tipo de filme, assim, é que, óbvio, eu acho que um ponto importante é que a gente não tinha estrutura aqui para reproduzir o que eles pediam. Se a gente tivesse... Nossa, bem lembrado. A gente seria muito louco, mas é um tipo de filme que contagiava. Você entrava no filme. Eu não sei vocês, mas eu entrava. Eu falava, caceta, cara, eu quero fazer isso aqui, vamos nisso. Tem a camiseta do Ducks. Aí, onde você foi procurar o hockey? Pra jogar mesmo, pra aprender o hockey? Cara, eu comecei a praticar na rua, galera lá em Amparo, muita gente começou a jogar nessa febre do patins, surgiu muita gente, tinha muita gente. 96, 97 pra mim. Mais ou menos. Muita gente jogava com bolinha. Sim. Jogava e tal. Chegou um momento ali que eu falei, nossa, acho que eu tô jogando bem. Eu tive um insight assim, eu falei, nossa, acho que pra essa galera aqui eu tô jogando bem, ou seja, né? Falei, pô, tô legalzinho, tô me destacando. Acho que eu preciso de um pouco mais. Numa dessas idas pra Serra Negra, eu sentei pra almoçar na padaria e passou no jornal da EPTV, Ponte Preta, vice-campeã brasileira de hockey inline. Falei, uai, interessante a ideia. Voltei pra Amparo, no dia seguinte, passei a mão no telefone e liguei na ponte. Olha aí, cara. Liguei na ponte.
Liguei e falei, olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e tal. Eu gostaria de fazer um teste aí. Pensa no cara oferecido, tipo... Aí o pessoal que me atendeu lá falou, entendi, mas... assim, não é muito assim que funciona, mas tudo bem, nós temos um horário. Porque eu e um amigo meu aqui, a gente joga em Amparo, a gente joga muito bem. Pensa num convencido total. Né? A autoestima naquele momento tava lá em cima. A gente joga muito bem, a gente quer jogar e tal. A moça falou, olha, o que eu posso fazer para você é o seguinte, a gente tem 2 dias na semana que tem escolinha e que atende a todas as idades, ok? Se você quiser, venha num desses horários, o treinador é o mesmo, ele dá uma olhada, se ele achar que você vai bem, te direciona. Show de bola. Viemos. Eu e meu amigo, o André, fizemos o treino da escolinha, terminou o treino da escolinha, a gente tinha que melhorar para entrar na escolinha. A gente era ruim demais. Ele achou que tava A gente era ruim pra cacete. Essa é a real. A gente era ruim demais. O cara chegou e falou assim: ó, pra vocês ficarem na escolinha, você só dá um up aí. Falei, porra, acho que o teste caiu, né, velho? Acho que não passou. Voltaram de bode. Ô, louco, né? Não, voltamos. Pra bolinha, nunca mais sabe. Não, primeiro que daí aqui já é com punk, né? Falei, porra, ferrou, derrubou eu. O que é isso aí? Como é que faz esse negócio? Que o punk. Já é o punk. Então, tipo, e aí, enfim, só que nessa ele falou: olha, mas beleza, como vocês são de fora e tal, se vocês quiserem continuar vindo na escolinha, ok. E a gente continuou. Só que aí foi, acho que o meu mérito. O meu salto de melhora foi muito rápido num período muito curto. Então, legal. Assim, entre esse toco na escolinha, isso aí é agosto de 98. Setembro de 99 eu estava disputando o Sul-Americano pela seleção brasileira infanto-juvenil. Nossa, gente, em menos de um ano. Você dedicou total. Em menos de um ano. Tanto que o meu amigo ele parou de jogar em janeiro. Ele não veio mais. Ele não aguentou o ritmo. Então eu falei, não, eu resolvi que eu quero ser bom nessa bagaça aí, eu vou ficar bom. Setembro de 99, eu disputei o Sul-Americano na Argentina com a seleção infanto-juvenil. Julho de 2000 era a seleção brasileira adulta, já jogando campeonato mundial adulto, com 15 para 16 anos. Então foi um período muito curto. Foi muito rápido. A minha evolução depois dentro de quadra foi... No ano seguinte, vice-campeão mundial júnior pela seleção brasileira, maior pontuador, e aí daí pra frente foi só pra cima. Foi muito rápido, Entre esse toco na escolinha... Porra, entrou... Ó, se isso fosse tipo uma história de conquista com namorada, seria um puta upgrade, né? Baita pegou. Sair da escolinha pra ir pra disputar mundial. Caramba, então, foi bacana. E assim, é um período que eu me recordo de muita dedicação, muito treinamento, muita coisa boa, muito ensinamento, né? E mais, não foi fácil. Porque eu passei, nesse período, eu passei pela morte do meu pai. Meu pai não chegou a me ver indo para a Argentina. Ele morreu um mês antes. Ele teve um câncer daqueles que quando descobriu, já né, deram uma semana. Deram 2 meses para ele, foi 2 meses. Foi basicamente isso. E nesse meio do caminho, ele não era um cara que ele gostava muito do que eu estava fazendo, porque ele achava que eu estava me esforçando demais e que a coisa não estava acontecendo. Porque, eu não pedia nada para ele. Ele só pedia dinheiro. O dinheiro e não era dinheiro para bagunça, era dinheiro para pegar o ônibus, para comer na rodoviária, para que seja, né? Ela falou, cara, por que você está fazendo tudo isso? Eu falei, porque eu gosto. Ele falou, então se você gosta, eu vou te ajudar, mas e aí? Então tá bom. E fui indo, né? Então, quando eu cheguei na seleção, eu me recordo, ele fazia o tratamento aqui no Veracruz, no Hospital Veracruz. Inclusive, muitas vezes eu estava treinando aqui, eu ficava com ele lá. Eu pegava um táxi depois do Veracruz e ia pro treino e tudo. E ele chegou a me ver. Teve um super treinamento com a seleção adulta e juvenil aqui, tudo em Campinas, na SIC, na época que tinha na SIC. Tá tentando lembrar o... Ele saiu do hospital, teve alta do tratamento e foi me ver. Ele foi me ver. E ele ficou no cantinho, ele não queria aparecer assim, sabe? Do tipo, ele foi, viu? Eu tava saindo, eu vi ele, vi um senhorzinho careca, barrigudo, falei, eu conheço o fera ali. Fui lá, cutuquei ele, falei, o que você veio fazer aqui? Ele falou, pai, aproveitou pra dar uma olhada aqui, quis ver o que tava acontecendo. Aí virou as coisas e falou, deu certo, né? Deu, né? Falei, foi. Ele falou, que bom, então siga nisso aí e vai embora. Daí pra frente, sempre pediu, fez e tal. Então, mas foi muito complicado passar por tudo isso nesse período, né, de evolução. Mas deu muita estabilidade e mostrou muita firmeza do que queria, que era ser bom. E acho que a gente atingiu o objetivo, graças a Deus. E a estrutura nessa época, cara? Pra fazer tudo isso, né? Assim,
Não era igual. Verba do bolso. Tudo do bolso. Tudo do bolso e, cara... Na verdade, como todo esporte no Brasil, às vezes a gente vem... Puta, eu temo em falar, vim com história de vitimismo, coitadismo, aquelas coisinhas. É porque o rock... Sem coração peludo. Pode falar. Não. Porque é o seguinte, o que passa por nós, passa por todo mundo. Se o campeão pan-americano de judô atravessar a calçada aqui, você sabe quem é ele? Não faz a menor ideia. O judô é o maior esporte olímpico do país, cara. A gente não faz a menor ideia. Então, tipo, não é um negócio que acontece. É que a gente escolheu. Eu podia ter tentado jogar bola e ficar milionário, né? Se fosse bom, né? O que não é o caso também, porque a gente já tinha tentado e viu que também, né? Isso aí não vai. O toco foi antes da escolinha. Aí não deu nem pra chegar na escolinha. Esse aqui não vai jogar Então, tipo assim... Eu não gosto muito de ficar... por que não nos ajudam e tal? Mas será que a gente se ajuda? Será que, né? Ou seja, então quando a gente procurou o esporte, a gente sabia das condições? Sabia, eu sempre soube. Então não tenho o que reclamar. Não tem aquela coisa para ficar reclamando Exato, depois. E acho que a gente paga muito caro, e não só nós, todos os esportes que querem passar essa coisa de falta de apoio e tal, pagam o preço porque, de verdade, que empresa ou que qualquer coisa que seja... A gente acha legal as historinhas do coitadinho e que deu certo. Mas você não prefere estar com o nego que... Pô, esse aqui não reclama, esse aqui faz, esse aqui é pica. Desculpa o termo. Esse aqui é bom. Eu prefiro esse. Que mesmo pequeno se apresente bem. Mesmo sabendo que o esporte é muito reduzido, tem pouca estrutura, mas o cara se apresenta bem. Perfeito. Se apresenta com força. Se apresenta proativo. E não, olha, então, se puder me dar uma ajudinha, porra, cara, foi mal. Você até ajuda num momento ou outro, mas você não quer estar vinculado a esse cara. Você não quer estar próximo a esse cara. Então eu acho um erro das equipes, do esporte, dos dirigentes, ou o que seja, de toda hora ficar com essa conversa. E acho que a maneira com que o esporte é gerido no Brasil não é muito diferente do que acontece lá fora. Existe um mito sobre o que acontece lá fora e que não é real. Isso quem conta, inclusive, são os outros para tentar diminuir os nossos. Então o cara vai lá, visita a Europa, ele vai chegar e falar assim, nossa, porque lá eu vi não sei o quê, papapá. Aí quando você vai lá, fala, não é isso. Karma. Vai devagar. Você emocionou, você deu uma emocionada. Segura a emoção, amigo. Você deu uma emocionada, né? Por quê? O cara quer menosprezar o nosso. Porque quanto menor aqui, mais fácil de você vender o leitinho mais caro. Fala, não, eu tá aqui, ajudo. Eu não gosto muito disso. Contudo, a gente sabe que a falta de... O maior erro do esporte no Brasil, para mim, é o esporte não ser escolar. Nossa, você falou uma coisa interessante. Vamos parar aqui. Pessoal, tá gostando? Dá uma pausa. Pausou. Parou. Se você tá gostando do tema de hoje de hóquei, patinação e a história... Já dá curtida aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dá curtida, aciona as notificações e encaminha para quem precisa saber sobre isso. Sobre esporte, patinação, hóquei. E se for deixar algum comentário... Não use letras garrafais. Fechou. Certo, Matheus? Bora. Sem coração peludo. Paramos? Coloplaca? Não. Não. Escola. Escola. Uma coisa interessante. Cara, não tem. É a base. Tá todo mundo lá, pô. O esporte tem que estar lá. Se tá todo mundo lá... Cara... E nas escolas tem. Já, e aí, puta, aí você vai entrar num tema que é o seguinte, quer ver os caras ficar bravos comigo? Aí eu vou falar da parte da educação física. Aí vem um monte de me xingar, falar, pô, não sei o quê, pá. Cara, e não é culpa dos profissionais, não é culpa dos profissionais, não. É a metodologia com que é utilizada para a educação física. A educação física dentro das escolas é a maior perda de tempo do planeta. Certo? Tinha que ser utilizado para encaminhar alguém para algo que ele tenha gosto, que ele tenha caminho. Eu acho que a iniciação generalista é espetacular, porque você precisa conhecer um pouco de tudo. Agora, eu vou ficar ali insistindo no cara que não consegue... Pô, o moleque tá com 8, 9 anos, que a gente sabe ali pós-primeira infância, tal, o cara já tá passando do momento de um aprendizado mais fácil. Eu vou ficar insistindo nele no futsal se ele gosta de jogar basquete? Não, cara, é perda de tempo. Vai jogar basquete. Então, assim, e mais, a questão das competições, ou seja, a gente sabe muito bem, todo mundo que frequentou escola e tal, sabe que é o período onde você desenvolve o que é competitivo. Você compete com o seu coleguinha, você quer ser melhor que o seu coleguinha, então não tem momento mais oportuno para você transformar os caras em bom. A concorrência tá ali. Já começa ali. E aí quando a gente assiste filminho americano, a gente sabe que é exatamente isso. É os caras da jaqueta contra os caras que não tem jaqueta. É os caras que... cara.
É isso, pô, porque o cara é do futebol, o cara é do basquete e tal. Então é um orgulho ser parte do esporte. E nesse sentido, fora do país, você tem uma noção, você tem uma existência mais interessante do que a nossa. A gente não tem, cara. A gente não tem. Não, né? Então, e hoje a primeira coisa que se pede de dispensa de um colégio é educação física. Os pais fazem questão. Educação física é perda de tempo. Aí vai lá e matricula o menino no esporte em outro local, certo? Só que aí ele tem que desenvolver uma outra comunidade também. Sendo que dentro da escola ele já tinha dele. Então tudo é mais fácil de acontecer. Como é que muda isso? Implementando política específica de esporte dentro da escola. Tem que ter, mas isso tem que vir de cima, não adianta querer vir de baixo. Porque aí vai ser... Aí você cai numa briga da grade, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, assim, eu gostaria muito de ter a possibilidade, no momento que eu tiver um filho, de que meu filho, dentro da escola, ele já tivesse uma iniciação esportiva geral e que posterior fala, foi identificado que seu filho tem uma qualidade no arremesso de peso. Legal, vamos dar uma ênfase nele ali. E se ele quiser fazer outra coisa, a gente leva em outro lugar. Aí sim eu levo em outro lugar. Mas foi identificado, um profissional identificou. As grandes descobertas do esporte no mundo são feitas dentro da escola. E aí na escola todo mundo vai na educação física, era o futebol, né? Aí sei lá, por exemplo, eu gostava de basquete. O basquete vai ficar para depois. Futebol. Aí eu era ruim no futebol. Que eu me lembro agora, depois do Covid a gente tem intervalo de memória. Mas era as regras, aí fazia uma simulação, aí tinha eu não vou jogar, eu tô cansado. Os arremessos, não vamos tinha, ficar às vezes sentado. nem para saber se tinha preparo, não é preparo físico, Condição física, para fazer. Condição física, e é um negócio doido, né? Se parar pra pensar hoje, em 2023, o Brasil tem hoje acho que 34%, deve estar com uma margem de erro aí, tá, pessoal, de um percentual, que as crianças obesas. Tem. E aí, só que a explicação tá nítida. Né? É muito fácil. Obesas, né? Então... A criançada não faz mais nada. Né? Então, assim, se a gente entrar nessa parte da saúde do hóquei e da patinação, eu acho que tão interessante quanto a saúde física, hoje e pós esse momento de pandemia, se tornou mais e mais necessário ainda a participação da criança e do jovem no esporte pela condição e pela saúde mental e emocional. Perfeito. Socialização. Total. As crianças hoje vivem num mundo só delas. E aí você tem criança hoje com 15 anos com diversos problemas psicológicos, enfim, não é a minha área, mas a gente convive, sabe? Fobias e de várias coisas lá em cima, níveis, né, de diversas coisas que são complicadas, porque não consegue se socializar. E a gente vai entender que, óbvio, esse período de pandemia agravou isso, mas não é só de agora, isso já está vindo há um bom tempo. Tá vindo de lá. Então, quando a gente pensa... um tempo atrás eu vi um áudio, acho que até viralizou no Instagram, acho que do Renato Cariani, acho. Ele quer não sei o quê, faz esporte. Não sei o quê, esporte de competição. E é perfeito. Por quê? O esporte de competição antecipa todos os problemas que a criança vai ter na saúde dela na adolescência. Então, se você tem um filho com menos de 10 anos, coloque para que ele pratique esporte e esporte de competição. Vai antecipar todos os problemas que ele vai ter de ansiedade, de medo, de relação, que ele vai ter quando ele tiver 15. Até de bullying. Se for de todos. Vai vir tudo à tona. Vai mostrar tudo ali. Pum. Na sua cara. Então você vai ter dentro do esporte, pai e mãe, você vai ter um parceiro, né, um treinador ou uma equipe técnica parceira para ajudar a te identificar e já começar a tratar anteriormente. Crianças que começam a jogar mais tarde desenvolvem, por exemplo, a gente tem diversos casos disso, das doenças pré-campeonato. Poxa. Coisa mais normal. E são diversas. Pré-campeonato. Sim, e são doenças diversas. Então, fale mais sobre isso. Vamos lá, então você pega um ponto assim, tem competição sábado e domingo. Quinta-feira a criança está doente. Só que é toda quinta ou sexta ou quarta antes de competição. Ou seja, é um estado emocional. Aí é febre, é dor de ouvido, é dor de garganta, é gripe, é catapó, sei lá, variados. E aí você tem crianças que são recorrentes. Eu tenho crianças lá que são recorrentes. Nunca consegue chegar bem para competir. Nunca. E na maioria das vezes, a doença sara depois da primeira vitória.
Olha só. Imagina. Então você jogou, você foi, tá lá doente, mas daí o pai pega aquele... Que é raríssimo ter hoje, isso é raríssimo. Teu pai raiz que cata pro braço e fala, você vai. Você vai. Pai raiz, não vai, quero filhão. saber, você vai. Eu disse que você vai, agora você vai. Cata o moleque, enfia lá, bota na quadra, fala, põe ele pra jogar. Jogou o primeiro jogo, ganhou, sarou na hora. Acabou a imunidade. Minha esposa é pediatra e neonatologista, certo? E eu racho o bico, porque, óbvio, eu vejo a realidade, né, assim, a gente não conversa muito sobre essas coisas, porque uma que eu sou muito fresco, eu tenho muito dó de tudo, eu não vejo coisas, eu não gosto, eu peço pra ela não me mostrar nada, especialmente quando se trata de criança, putz, eu não... Aí já. Então assim, arrebenta com o meu dia. Às vezes ela vem com uma notícia boa, eu viro a cara e falo, não mostra isso aí pra mim, sai isso aí. Ela fala, legal, sair se empurrando dentro de quadra tá de boa, agora ver isso aqui... Fala, eu não consigo. Mas eu falo pra ela fala, coisa mais normal que tem. Assim como tem a criança que às vezes chega doente e viu o médico e sara. Então, assim, tem todo um estado emocional, né, que o esporte pode ajudar o pai a identificar. A equipe técnica, o treinador preparado, o cara vai falar, pô, peraí, você não acha que... Né? Óbvio que você não vai chegar pro cara, o correto seria chegar e falar assim, ó, se liga que teu filho tá com um problema, tá nessa área, ponto. Certo? Mas você vai chegar e falar, escuta, o senhor não acha esquisito? Né? As últimas 5 competições, ele acabou ficando doente todas as competições. Aí depois a gente acabou tendo isso, ele melhorou. O senhor, né, você acaba dando um feedback que o cara falou, pô, acho que eu preciso procurar um psicólogo, preciso procurar alguém para me dar uma informação. E hoje acontece e muito. É muito, assim, é muito. Semana de campeonato, você inscreve uma lista de 16, aparece 8 para jogar. Olha que doideira. E você falando agora, o Xande tava pensando, né? Porque o celular mudou muito o nosso comportamento. Pra caramba, né? Bom, aí quando vai falar na nossa época, vai irritar a geração. Agora que falou a época, ferrou. Mas a gente ouvia muito isso na nossa época. E eu acho que essa parte da socialização, é por isso que o esporte, que a gente vai puxar um pouco a sardinha do hóquei, mas qualquer esporte em si, mas a coletividade, né? Essa parte da socialização melhora eles até nesse uso, né? Sim. Cara, é o momento que ele não tem o celular na mão. Ele tá convivendo com os amigos. Cara, tão importante legal, quanto dentro de quadra é o vestiário. Então, assim, você tá no vestiário, você tem uma criança que tá no vestiário, tá todo mundo ali no lazer, o cara tá com o celular na mão, isso para nós a gente identifica como grave, porque na hora de jogar esse cara também não vai estar na mesma página, ele não tá lá. Não tá focado. Né? Então, assim... Ou seja, o esporte consegue dar pra gente, com essa questão das redes sociais, a questão dessa vida virtual, né? Enfim, e dos problemas, cara, o esporte consegue entregar muito conteúdo. E, na verdade, eu acho que talvez até falte, e não sei se eu posso chamar isso de dica, mas talvez falte muito hoje da área da psicologia, desse setor, tentar entender que, nesse momento, o esporte é um grande aliado. E eu não estou falando só do hóquei, eu estou falando de qualquer esporte e de preferência coletivo. Porque você vai ter que conviver, ser obrigado a conviver. Então, assim, é um grande aliado da psicologia. É um grande aliado. E vice-versa, certo? Porque hoje em dia o que a gente menos tem são atletas competitivos jovens. As modalidades de rendimento hoje, todas estão velhas. É mesmo. Todas velhas. E não, a gente tem aí quem está com o recorde, um dos principais nadadores hoje nosso, que é uma coisa que a gente não imaginava antigamente, com 35 anos. Nadador com 20, 30 já estava... Porque não tem substituição. Não tem substituição. Olha, ontem eu vi a convocação da seleção brasileira de vôlei. A média de idade é de 35. O vôlei nosso que reproduzia alta. Porque a gente não está conseguindo entregar jovens competitivos. Eles não estão passando da página do adolescente para o adulto competitivo. Ele abandona, porque até os 15, 16 anos, por mais que você seja super competitivo, que você fique em cima, então vou pegar aqui o Júlio até os 15. Aí beleza, vai. Ok. Daqui a pouco esse moleque vira e fala assim, pô, tô de saco cheio de ficar tomando dura. Se eu posso ficar o dia inteiro aqui no Instagram vendo a Virgínia, ou não sei o quê, sei lá, qualquer coisa. Cara, pra que eu vou lá, ficar com aquele chato gritando atrás de mim, me atazanando? Eu não vou. E aí eles desistem. E a coisa mais comum, hoje em dia você precisa produzir 100 pra chegar em 18 sobrar 5. Ó o paretão. Caraca, que situação. Mas isso não somos nós. Isso é o esporte em geral. É só você dar uma olhada. Vai buscar, e isso é coisa que, né, de quem vive e trabalha, que
que acaba sendo xereta e curioso para isso. Mas vai buscar a média de idade de todas. Pega a média de idade do Corpo Olímpico do Brasil de Tóquio 2021. Muito acima de 30 anos, quando o padrão né, do vigor físico é entre os 22 e 28. Pô, é preocupante isso. Então, assim, você não vai ter a curto prazo, não estou falando a médio prazo, não, estou falando a curto prazo. Nós vamos ter uma destoada em níveis competitivos muito alto. E em todos os esportes. Todos os não esportes. só o hockey, em outros Em esportes todos também. os esportes, todos os esportes. O hockey vai pagar vai pagar um preço alto sobre isso porque tem pouco praticante. Sim. E aí custa mais alto pra gente. Mas mesmo quem tem muito vai Poxa, pagar e o o preço. que você acha que está faltando assim para poder promover mais o hockey? O que falta? Como assim, não só a questão, tudo que você falou, mas Nossa, eu principalmente tô saúde, assim, né? aprendendo pra Sim, caramba. muito, que é um remédio para muita coisa. Muita coisa, resolve muita Exato. coisa. Vamos pensar do ponto de vista de iniciação, do quanto ele é interessante. Então vamos imaginar. Só um exemplo até da questão da faixa etária. Antes a gente iniciava a escolinha nossa com 8 anos, certo? 8 anos é uma idade que a gente achava interessante. O final ali da primeira infância, não sei o que, até os 7, né? Acho, se eu não me engano. Posso estar RNHL falando. é quanto? Pô, é 3. Puta. Mas isso sempre foi. Porque, se você imaginar que o pessoal do gelo, o patins está no pé desde o momento que nasceu. Nasceu, Então né? é o 3. Então o que acontecia? A gente mais ou menos começava com 8 anos, porque nós tínhamos até um receio da questão estrutural. Do menino não ter condição muscular mínima tal para patinar, porque o esforço não é o padrão de ficar em pé, correto? Então você precisa ter uma base esquelética e papapá. Então, mais ou menos com 8. Hoje, a gente trouxe para 4. Por quê? Porque hoje o menino abandona com 16. Quando a gente trouxe com 8, o cara ficava praticando com a tua equipe até os 20. Talvez ele fosse abandonar nos 20 quando ele passou na faculdade, ele tomou um caminho e tal. Hoje não, ele para com 16. 16 e 17. Raríssimos quem passam esse caminho. Continua. Vai para frente. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo, nós também estamos enfrentando o quê? Essa geração com menos de 8 que está começando, com uma dificuldade motor e muscular gigantesca. Por quê? Esse menino que chega pra gente, ele nunca saiu de casa. Ele só brinca no quintal. Ele não tem vivência de rua. Ou seja, não tem um desenvolvimento muscular, não tem coordenação fina, mínima. Então, assim, quando ele chega pra gente, a dificuldade para ensinar ele é muito maior. É muito maior. Nossa Senhora. Por quê? Hoje a gente está recebendo crianças completamente cruas. Quando vocês chegaram para iniciar na patinação, você andava de bicicleta. Sim. Hoje não é. Quantas crianças você vê de bicicleta? Empinava a pipa já era um esporte, ficar fazendo assim. Pular muro é coisa meu. Pular muro. Ladrão. A primeira coisa que você ia pra rua, falava assim: agora você vai aprender a pular o muro. Pá! Aprendi o muro, pular o muro. Subir numa árvore. Arrancar tampão do dedo. Champela de dedão, torcida de não sei o quê. Ou seja, tudo isso te dá estrutura inicial muscular, te dá a condição mínima de praticar alguma coisa. Hoje eles chegam completamente cru. Hoje a iniciação, sei lá, uma criança de 8 anos, 10 anos atrás, a gente colocava ela em cima do patins, dava 1 segundo de apoio na parede e empurrava. Tchau, foi. Acabou. Já era. Hoje é 3 semanas apoiando na borda. E 3 semanas a criança apoiando na borda e o pai olhando junto, porque não tem confiança no que está acontecendo. Porque hoje em dia uma criança quebrar um braço é um absurdo. É um absurdo, né? Quando na nossa época, se não quebrasse a cabeça, o resto podia virar. Tinha malucão com 2 braços. Eu tava lembrando antes de vir pra cá, a gente ia pro shopping, Iguatemi patinando, e achava bonito colocar o patins na bolsa e andar com a bota. Olha isso. Você fazia isso também? Eu depois que eu aprendi a jogar, eu fazia isso. Só que aí que tá, você tinha essa vivência da rua, então você tinha uma facilidade. Hoje em dia não tem. Então, eu acho que nessa parte do desenvolvimento, então, por exemplo, você imagina para uma criança que não faz nenhuma outra atividade, ela vai patinar ou jogar hóquei, certo? Que precisa. O hóquei é até mais, porque você está em utilização completa motor. Perna, tronco, cabeça, é tudo ao mesmo tempo. É muito mais difícil. Então, o que está acontecendo? Está tendo uma diminuição técnica inicial muito mais desafiador. Muito mais desafiador. É, porque você tem que patinar, se equilibrar, vamos dizer, né? Conduzir um disco. Virar, acertar. E ainda olhando aqui, né? É muito complexo. Para uma criança hoje que pouco segura um copo na mão, porque tem sempre um pai com uma mão embaixo, com a avó segurando em cima e uma corda para não cair da mão no pescoço.
É isso. Protegendo Total. Não pode machucar. Você não pode. Simplesmente não pode. E é muito complicado, porque nós estamos falando de, peraí, né? Então, assim, como é que nós vamos desenvolver a criança? É feita de calos, né? Ralou, bateu, você vai calejando. Mas você não acha, prepara ele para o futuro, né? Para ambiente corporativo, empresa, trabalho, enfim, tudo, né? Tudo. Porque as crianças de hoje, essas obesas, é o hipertenso, o diabético de amanhã. Isso vai custar para a saúde pública. Sem dúvida. E você acredita que, por exemplo, esse pai, né, essa mãe, os pais que têm esse receio é por conta da cultura que você já deve ter escutado muito, que eu acho que você ia perguntar até isso. Mas é igual o hockey lá da gringa, que é porrada, tira o capacete e mete porrada. Então, mas mesmo que fosse, você está fazendo uma escolha por praticar o esporte, certo? Vamos lá. Quando você leva seu filho no jiu-jitsu, você pensa no MMA? Não. Você está levando no hockey inline, você não está levando no hockey no gelo. A gente não tem as mesmas regras, mas existe contato. E se você for pegar o índice de lesão do hóquei comparado a um futebol, é ridiculamente menor. As lesões do hóquei são pancada. É uma trombada, é um roxinho, tal, não sei o quê. O índice de lesão do futebol, do futsal, do basquete, até do vôlei é infinitamente maior e lesões muito mais sérias. Nós estamos devidamente equipados. Você tá com a sua cabeça protegida, você tá com suas pernas protegidas, seus braços protegidos, tal. Luva. Você tá protegido, certo? Até os 18 anos você é envelopado. A chance de dar uma bobagem enorme é muito pequena, Então, assim, eu acho que, na verdade, eu não consigo entender, porque é o seguinte, eu tô com 40. Né? Então vamos imaginar que a nossa geração, que vocês são um pouquinho mais velhos que eu, apesar de estar andando em estrada de terra, estão mais cansados um pouco. Como eu uso muito colágeno, eu estou esticado. Tá aqui assim. Aqui, ó, colágeno puxou, que inclusive da Rousselot, da Pepta, é dele. É especial, custom made para mim. Aí, o que acontece? Cara, você pulou muro, você subiu em árvore. E você tem um filho de 10 anos. Aí quando você vai entregar o filho lá pra gente, pra cuidar, você fica ali com um receio. Cara, você tocava campainha e corria dos malucos. Você tá com medo do quê do seu filho dentro de quadra, com 2 professores, com não sei o que. Qual que é o receio? Então, pra mim, às vezes é muito complicado como professor entender isso. Falar, mas peraí, meu. Larga aqui, deixa aqui. Inclusive, fica uma dica pros pais que têm filhos. Cara, entrega o filho no treino e tchau. Vaza, vai pro happy hour, vai curtir, vai jogar alguma outra coisa. Exato. Às vezes eu falo que tem uns pais que ficam lá assistindo, o treininho de criança, convenhamos, é chato pra dedéu, né? De criancinha é chato pra dedéu, assim, pra quem tá assistindo. Pra quem tá jogando é espetacular, mas pra quem tá assistindo é chato. Às vezes eu pergunto pros pais, falando, deve estar mal com a esposa, hein? O senhor tá preferindo ficar 1h30 aqui? De voltar pra casa? Pô, tá ruim. Não tá ruim? Não. É que eu gosto. Eu quero filmar todo o treino. Não, é que eu gosto, né? É que eu gosto de ver minha filha em desenvolvimento. 5 vezes na semana, 1h30. Então, assim, pra mim é difícil entender isso. E acho que isso prejudica até a socialização, porque se o pai tá lá, a criança não fala com as outras crianças. Ela fala com o pai. Ela fala com o pai. O visual é com o pai. O contato visual é com o pai. Eu posso gritar, espernear, fazer o que eu quiser com ela. Eu nunca vou ganhar do pai. Eu nunca vou ganhar. Então, é importante entender e dar esse espaço para a criança. É saudável que ela tenha o lugar, o vestiário dela, enfim, o esquema dela. E isso prejudica mais para frente. Mas a questão física também, se o pai não... diminui demais a fraqueza da criança se o pai não está lá. Porque a criança é manhosa. Meu pai está assistindo, deixa eu ganhar um chocolatinho de noite, porque eu caí, bati meu cotovelo. Se o pai não está vendo, a manha diminui muito. Certo? A criança se porta melhor, porque só quem está mirando ela são os treinadores e outras crianças. E aí você tem que se apresentar forte. Certo? Então, tudo isso ajuda dentro do esporte coletivo, no caso do hóquei e da patinação, ajuda essa evolução da criança. E quando a gente pensa nos benefícios dessa parte específica do nosso esporte do hóquei, cara, é divertido demais você não ter o controle total das ações. Certo? Quando você está jogando hóquei, você está tentando comandar algo. Boa. Você está tentando comandar algo, você está tentando domar algo. É uma sensação de tentativa de domar mesmo, de controle. E para a criança não tem nada mais instigante do que você falar, caceta, eu
eu não tô no controle ainda. Eu preciso controlar isso aqui. E aí você vai desenvolvendo manhas e jeitos e tudo. Então o benefício estrutural físico é impressionante. Fora, né, o básico, né? Pô, você vai olhar jogador de hóquei em qualquer lugar, bundudo, pernudo, né? É normal. Pô, panturrilha estourando. Glúteo que a calça começa no meio das costas. Cara, por exemplo, para mulher, esteticamente para mulher, cara, é uma modalidade que deveria ser extremamente atrativa, né? Para mulher que vai lá e rala e tal. Então, assim, em vez de uma caminhada, uma patinação queima tanto quanto uma caminhada em calorias e te dá um efeito muscular infinitamente. E não é tão chato. Né? Não que seja chato caminhar, gente. Você pode pôr foninha, legal. Mas você pode fazer isso no patins também. Que aí é demais também você com... É demais o foninho, você patina. Puta, é muito bom. Cara, mas aí que tá. Você pega aqui no Taquaral, você pega nos lugares que tem, cara. E imagina, você fazendo isso 3, 4 vezes na semana. Um patins adequado, uma estrutura legal pra você. Cara, só o stride da passada, a movimentação, cara, é glúteo, é posterior, anterior, tudo muito sendo trabalhado. Então, você vai ter né, na parte de perna, você vai ter um fortalecimento, né? E outra, quando você aprende a patinar, para que você tenha estabilidade, você está usando o core. Você tem que baixar, então quando você baixa, você trava o abdômen, ou seja, é completo. Completo. Mesmo que você faça só a patinação, não faça o hóquei, né? E se você olhar hoje, se a gente pensar em números, você tem um volume muito grande de meninas praticando, coisa que nós não tínhamos antes. Isso é bom. Verdade, em Amparo, você tem mais de 50% é menina. Mais 50% é menina. Porque as meninas hoje têm e eu acho excelente. Porque no fator competitivo as meninas são muito mais intensas que os homens até os 14, 15 anos. Fisicamente se desenvolvem primeiro, então estão mais fortes. E mais, para elas é um desafio muito interessante combater os meninos. Então sempre puxa para cima. Eu adoro. Na categoria de base, você quer ganhar, tem que ter menina. Se você não tiver menina, você não vai ganhar. Não pode esquecer. Ainda bem que eu sou pai de menina. Falam pro joelho, então. É muito bom, cara. A estrutura. Só que assim, óbvio, nós estamos falando isso no fitness e no lúdico, né? A partir do momento que a gente entra no alto rendimento, a vida é outra, assim como todo esporte. Aí a pessoa fala, eu jogo vôlei todo dia e tô com dor nas costas. Pô, você joga vôlei todo dia, você não tem uma preparação, você nunca fez isso, né? É igual aí a moda do beach tennis, que eu inclusive sou praticante. Cara, meus brothers, a galera que joga, nunca jogou nada na vida. Resolveu aos 40 ser atleta profissional de beach tênis. Profissional. Vai todo dia no beach, não faz uma musculação, nunca fez nada. É ombro, é cotovelo, é quadril, é tornozelo, é joelho e tal. E aí a culpa é do beach. Não, a culpa não é do beach, a culpa é sua. Perfeito. A culpa é sua, não é do esporte. Não é esporte. Né? Se qualquer esporte que você comece a praticar todo dia, ou você tem um trabalho paralelo para poder estar bem para fazer, ou ele vai te prejudicar. Estímulos diferentes, diferentes. Mas no fitness, cara, a patinação espetacular. Super recomendo para qualquer um. Questão de desequilíbrio, tipo, de idoso, tem alguma coisa correlacionada? Cara, exemplo, eu acho que chega no momento que tem que... Eu acho que, né... Vamos lá. Por mais que a gente tenha aqueles que desenvolveram uma expertise e têm controle, o risco existe. Sim. Pô, às vezes você precisa de uma pedrinha no chão para te derrubar. Certo? Por mais, né, esperto que você esteja. Eu acho que depois de determinado momento, né, ali próximo dos 50, eu acho que devemos evitar algo, né, não pelo movimento, mas pela queda. Pela queda. Certo? Porque quando a gente cai com 20 é uma coisa, né? Quando a gente cai com 50 é outra, né? Nunca é só... O cuidado é mais retomado. Então eu acho que daí a gente talvez não seja tão recomendável do ponto de vista da queda. Né? Da queda, de um impacto, não do exercício em si. Não recomendaria. Entendi. Ou num ambiente muito controlado. Então assim, poxa, uma quadra vazia que o cara quer patinar e que não corre o risco, um chão legal, talvez aí não tenha tanto problema. Mas acima disso, eu acho fora isso, eu acho complicado. Não, perfeito. O Xande, e a história do No Limits, cara? Como é que foi? Como é que você chegou? Campinas, aí foi Paulínia. E agora fala desse projeto, muito interessante. A fotografia de como tava
quando você iniciou e como tá hoje? Cara, essa é uma foto boa de fazer qualquer hora, viu, meu? Inclusive, uma timeline. Como eu já, inclusive, já fiz o convite para vocês, que vocês deem um pulo lá para vocês verem. Cara, vamos lá. Quando a gente foi para Paulínia em 2003, eu não sei se vocês vão se recordar ou se o pessoal que está assistindo vai se recordar. Paulínia teve um momento, um up muito forte em esportes. No começo dos anos 2000. Era BMX, tinha BMX. Tinha um BMX. É lá no Parque 500, acho que chama o lugar. Isso mesmo. Só que Paulínia estava recebendo muito imposto da questão das refinarias, enfim, e veio, acho que uma lei, eu não me recordo exatamente a sequência, mas veio uma lei ou algo nesse sentido, que eles tinham que pôr muita grana no esporte. E eles saíam pegando tudo que estava pronto, eles não quiseram nada desenvolver, eles queriam já, então tem aqui fulano que é tal, eu vou trazer e tal, foi fazendo isso. No Ponte Preta, no Olímpicos já era a maior equipe, né, daquele momento e tal. E o que aconteceu é que foi feito um acordo, havia um espaço lá já básico em Paulínia, foi feito um acordo, eles reformaram o espaço e a gente acabou indo para lá. Então nós saímos da Ponte Preta e fomos para Paulínia. Só que houveram muitas nuances no meio desse caminho de que o espaço tinha que ser melhorado e acabava não acontecendo, enfim. Nós ficamos lá até 2008. Até 2008. Ficamos 5 anos e ganhamos tudo que disputamos naquela época. Em 2008, nós fomos atrás de tentar desenvolver a escolinha. E a gente falou, cara, os caras estão ficando mais velhos. A gente precisa de renovação, a gente precisa de projeto. Então, precisamos fazer alguma coisa aqui. E a gente ouviu ali meio deles que não era tão interessante, que não estava com esse desejo naquele momento e tal, e que teria que ser para depois. Amparo, eu já estava morando em Amparo de novo, fazia um bom tempo. E em Amparo era o contrário, só tinha criança. A gente não tinha adulto. Tinha uma criançada que estava voando lá, tinha sido campeã sul-americana, sub-14, uma geração inteira muito boa. Mas era uma categoria e meia, vamos dizer assim, certo? Uhum. A gente bateu um papo e falou, quer saber, vamos unificar. Então a gente traz já essa galera para jogar junto e a gente vai todo mundo para Amparo. Então a gente o No Limits migra para Amparo, em definitivo. E aí nós unimos tanto o adulto quanto a criançada e a gente passa a ter mais quórum, corpo, enfim. E foi isso. E nisso o time passou a estar sob a minha gerência, né? E foi o momento onde a coisa mudou de patamar totalmente. A gente desenvolveu uma relação muito boa com a cidade, a gente soube apresentar e mostrar que valia a pena investir na gente. Muito projeto de criança, toda hora criança, abre escolinha, abre horário, abre escolinha, se a gente abrir um horário, enchia, pedia outro. Reduzimos, então assim, a categoria adulta basicamente passou a ter um ou outro apoio de alguma coisa, todo o foco, toda a energia nossa veio na criançada, certo? Então tudo que a gente tinha de verba, de dinheiro, criança. E a coisa cresceu muito. Nós tivemos a reforma da quadra principal, né, mas o piso não ficou legal. A gente acabou depois adquirindo por nossa conta e cedendo para a cidade o piso, né? Então, hoje você tem em Amparo 2 quadras, né? Você tem 2 quadras com Sport Kart, né? Então tem 2 lugares na América do Sul que tem isso. Que tem 2 quadras com 2 pisos, 2 quadras aptas com piso próprio para jogar hóquei. Tem 2 lugares na América do Sul. Bogotá e Amparo. Caramba. E poucas pessoas sabem disso. No meio desse caminho todo, as pessoas perceberam a seriedade do projeto, não só pela questão de título, que isso ajuda, mas quando se trata de crianças não é o principal, né? Mas as coisas foram acontecendo simultaneamente e as empresas vieram somando, né? Então a gente tinha um núcleo que acontecia em Arcadas, que é um distrito de Amparo, onde tem a fábrica, a empresa, uma das fábricas da Rousselot, né, que produz o Peptan, enfim, entre outras coisas. E eles gostaram e nós desenvolvemos junto o projeto de lei do incentivo, né? Então, em parceria a equipe, a empresa e a cidade, certo? Então hoje, legal, hoje toda a escolinha de Amparo é bancada, né, é financiada por esse projeto. Então você chega para jogar hóquei lá, você é criança, você chega para jogar hóquei, você preenche sua ficha,
você vai ter patins, taco, luva, capacete, tudo lá. Dado, você não precisa comprar nada, você chega lá, você faz 1 ano disso não tem custo nenhum, professor de graça, tudo de graça, no Sport Kart, tudo bonitinho. Então você treina. E aí, depois de 1 ano, você toma a decisão. Primeiro, se evoluiu, se você quer ir para o time. Se você não evoluiu, você vai ter que tentar evoluir para poder chegar ali e tal. E a partir do momento que você escolhe para o time, é outro mundo, certo? Aí já muda, porque daí você vai treinar 4 vezes por semana. Então, hoje, o nosso Sub-10 treina 4 vezes por semana. Caraca! O Sub-10. Sub-10 A, B e C. 4 vezes, rapaz. O Sub-10 nosso ele é A, B e C. O Sub-12 é A e B. Porque assim. Caramba, meu. Porque assim, eles treinam 4 vezes, que é o que a gente libera, que é o mínimo, né? Porque eles têm 5 dias, né? Porque eles têm treino de segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Só tem sexta e domingo de folga. Mas é porque é um volume muito grande de gente. Então, a gente tem quase 200 praticantes na cidade. Nossa, que beleza. Muita gente. Então, isso tudo nessa parceria, né, empresa, né, e aí posterior a isso, a Emex, que é aqui de Indaiatuba, entrou conosco, já que a gente tinha essa perna da escolinha super bem feita com a Rousselot. A Emex falou, peraí, mas a gente não está esquecendo da galera de competição, porque está toda, né? Opa, vamos ajudar. Então, beleza, a Emex entrou forte nessa questão do material. Então, todos os nossos atletas, o ano passado, do Sub-12 para cima, ganharam capacete, taco, luva, uniforme, tudo 0800. Tudo 0800. Uniforme feito na República Tcheca, material comprado na França. Então, assim, tudo. Então, você vai vendo a galerinha jogar, todo mundo idêntico. Não é a panela, né, que a gente falava, o galho de árvore. Não, o negócio é exato. E aí você vende a imagem. Então você tem o patrocínio da Rousselot nos uniformes, você tem o patrocínio da Emex no capacete. Ou seja, não tem colisão de marcas. Tá cada uma no seu setor. Elas entendem dentro. Se você olhar nos uniformes, tudo padronizado. Então é tudo, desde do pequenininho até lá em cima. Tudo tem um padrão. Tudo segue uma regra, um formato, um mesmo caminho. Um trabalho forte nas redes sociais, né? Então tudo isso fez com que o pessoal entendesse o tamanho do que a gente estava querendo. Que é, de fato, trazer um olhar empresarial. A equipe tem que ser... Você falou de gerenciar, até anotei aqui, né? Gerenciar. Você tem que ser uma coisa como uma empresa mesmo. Você tem que visar o maior número de arrecadação possível para conseguir investir o máximo possível e ter o maior retorno possível. E o retorno para nós é o maior número de praticantes. Então, esse resultado a gente está tendo, porque cada dia sobe. Cada dia tem mais gente. Cada dia... Você tem uma noção, o Amparo filiou 150 pessoas para disputar competições esse ano. Filiou. Caramba. Sem contar escolinhas. Fico muito feliz, cara, de ver isso, Xande. É um volume muito interessante. E você falou que na pandemia, aí que deu a explosão? Cara, na pandemia, na verdade o que aconteceu? Pré-pandemia, 2019, o primeiro semestre eu estava morando metade do ano aqui e metade em Barcelona. Então eu ficava 20 dias em Barcelona, 10 em Amparo. 20 em Barcelona, 10 em Amparo. Pensa numa conexão ruim. Então assim, pá. No meio do ano eu fechei um contrato com a França e fui morar em Paris. Então eu ficava... Só que lá eu já não conseguia mais ir e voltar tanto. Eu já estava ficando ter um pouco mais de tempo lá. E eu ia até o meio de 2020, é o meu contrato. Quando veio a pandemia, no começo de 2020... Eu já nem voltei do final do ano para lá, porque lá a gente aqui pegou a gente em fevereiro, março, né? Lá, final de janeiro, já estava tudo zoado. Então o clube falou, fica aí, espera para a gente ver o que está acontecendo, certo? E acabou que o campeonato foi encerrado. Eles me pagaram o que tinha que me pagar e eu fiquei. Quando eu fiquei em Amparo, eu falei, pô, legal, agora né, não podemos trabalhar, não podemos fazer nada, mas vamos pensar nas coisas. E aí fomos fazer o que dava para fazer naquele momento, assim como todo mundo, redes sociais, enfim e tal. E foi onde a gente teve tempo de parar, sentar, pensar e traçar um plano, uma estratégia para esse caminho do time. Coisa que eu não tinha, né? E outro, não havia, assim, eu sou né, vocês viram, a gente estava conversando com a câmera desligada aqui, a gente fala umas bobagens, mas as empresas sempre quiseram associar as marcas comigo. E eu sempre falava, não, pô, foco nas crianças, né? Tipo, o projeto, as crianças. Aí chegou um momento que ela falou, cara, a gente quer as crianças, mas a gente quer alguma coisa que, né, as represente. Então tem que ser você.
E eu refutava muito, falava, não quero. Naquele momento da pandemia eu não tive opção. Ou eu fazia, ou vai. Então eu acabei cedendo a minha imagem de fato e entendendo como é que eu tinha que trabalhar nessa parte de comunicação do time. E aí eu entrei de cabeça nisso. Então eu tive tempo de traçar esses planos, evoluir o time nas redes sociais. Então quando liberou, que foi a coisa mais louca do mundo, a gente voltou ali, acho que final de 2020, teve uns 3 meses que meio que voltou tudo, né? Eu caí para trás, com o tanto de gente que chegou para treinar, querer jogar lá no final de 2020. Eu tava achando, falei, não vai ter meia dúzia aqui, né? Porque tudo que aconteceu e tal. Quando eu olhei, falei, mas não é possível. Tinha quase 60 pessoas. Falei, vocês estão loucos. Aí você falou, pronto. Agora... Aí eu falei, pô, peraí. Aí startou aquilo, aí parou. Quando foi voltar, falei, perdemos todo mundo. 100. Falei, a gente está chegando em alguém ou algo que eu não chegava antes. E aí a gente entendeu que esse trabalho vinha das redes sociais e das empresas. Então, assim, os apoios, as parcerias e tudo que foi surgindo. E mais, óbvio que a gente tem muito zelo pela marca, mas a gente acabou, pelas marcas, né? Mas a gente acabou sendo escolhido por elas por algo autêntico. Então eu não vou ser diferente do que os caras, né? Então, assim, se eu de repente virar aqui, nossa, não, o Xande acha bonitinho o pai filmando a criança o dia inteiro, o tempo todo, treinando. Não acho. Não acho. Ainda vai, calma, então vou colocar aqui, deixa filmando. Então assim, quando você começa a fantasiar a sua opinião, você perde o que eles buscaram. Óbvio que às vezes a gente paga o preço pelo que fala ou pelo que faz, né? Mas o fato de você ser autêntico também te dá essa questão. As pessoas entram conosco porque sabem que a gente tem uma linha e é até fácil identificar. Sim. Você começa a ficar... Você fala, não, o cara é nesse caminho, ele gosta desse caminho, é compatível com o meu, então vamos junto. Então eu acho que tudo isso fez uma diferença muito grande. E foi um trabalho bem feito e que está sendo bem feito. A gente entendeu como jogar o jogo das redes sociais. Então, esses patrocínios, esses apoios fizeram total diferença. Cara, assim, é um mundo completamente diferente. Só que esse mundo acontece no nosso time, não acontece em todas as equipes. Eu ia falar, não é todo mundo Não. O que acontece em Amparo hoje ele é um padrão europeu top A. Amparo jogaria facilmente em termos de estrutura e volume, facilmente uma liga elite espanhola, liga elite francesa. Já tem clube de fora que tenta nos vender para ser parceiro. Sabe, do tipo, vamos colocar, porque eles entendem a movimentação que a gente está fazendo, faria efeito e diferença para eles ter o nosso nome associado, até pelas empresas terem pernas fora do país, né, e tal. Então o cara já... Então são algumas ações que nos convidam e que a gente vai com calma. O que a gente tem feito, como eu comentei, é a expansão nacional. Então a gente tem o No Limits em Serra Negra, a gente tem o No Limits em Curitiba, né, não é um esquema de franquia, na verdade é um padrão de metodologia e estrutura. Então, se você for lá em Curitiba hoje, você vai ver todo mundo igual em Amparo. Se for em Serra Negra, todo mundo igual a Amparo e Curitiba. Ou seja, você se caracteriza. Hoje tem uma cara muito... Profissionalizou. Você subiu o sarrafo. Sim, assim. Bem alto. Bem alto. E assim, os resultados eles continuam sendo importantes. Mas a gente percebe que hoje ele tem um contexto muito maior do que só ganhar ou perder. Tem a questão do propósito e do que a gente representa. Ou de onde essas pessoas estão colocando seus filhos. Do que a gente é a favor, do que a gente é contra, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Né? Eu acho que diz muito sobre nós, do que a gente está querendo fazer. Cara, pior que eu ia falar, não tem várias aqui. Você falou dessa questão do que pode, que não pode. Entra muito essa questão de tem no hockey? Cara, existe. Nos campeonatos internacionais existem. Nas competições internacionais existem. Como todo esporte de alto rendimento, tem que ter. Certo? Tem que ter. Talvez seja, na verdade, um dos grandes temores que um pai hoje tem ao deixar o filho, seja em qualquer lugar, é ao que ele está entregando, né? Talvez essa seja a insegurança. E um dos pontos dos quais a gente faz questão de deixar claro que dentro do No Limits, dentro do que a gente quer, é que pra gente o esporte está muito longe de ser qualquer coisa relacionada a qualquer tipo de droga ou qualquer coisa do tipo. Esporte, tá numa página, a droga tá em qualquer outro lugar que seja dela. Né? Porque eu vejo muito a questão do skate.
O skate tem um... cultural. Segundo alguns, é cultural deles. Talvez não tenha diretamente a ver com algumas questões que envolvem o esporte de competição e as tradições, né? Como eu disse. Então, quem quer ser olímpico pode pensar em droga e doping? Não pode, certo? Não dá para pensar. O skate hoje ele é olímpico, mas ele deve estar fazendo um trabalho para que essas pessoas que vão competir estejam ok. Se o hockey se a nossa modalidade visa atingir esse nível pan-americano, mundial, a gente também tem que entrar numa linha de trabalho focada em ser contra isso. Não dá para você... mas sei lá, o cara toma Coca Zero com gelo e limão. Cara, ok, se proibirem o uso de Coca Zero cara, você vai ter que parar de tomar Coca Zero, certo? Então, se você usa droga e quer competir, ou faz uso de doping e quer competir, você não vai poder. É regra, é simples. Ponto. Acabou, é regra. A gente tem que respeitar as regras, né? Teve um maluco lá atrás que inventou esse negócio de Olimpíada, puta rapaz louco. Ele botou diversas regras, certo? Então, o Barão de Coubertin, ele pensou na Olimpíada como um estilo de vida. Não era a questão só da competição. Era o que a Olimpíada representava para a humanidade, para o ser humano, para as pessoas, o como desenvolver a humanidade no entorno daqueles princípios. E dentro deles havia essas questões, né, de tudo que podia e o que não podia. Então são regras. Eu acho que para mim é uma coisa muito simples. Se pode, ok. Se não pode, tchau. E não atormenta. E acho que, de novo, na minha opinião, não combina. Seja qualquer uma. E seja em qualquer esporte. E o exemplo que eu dei em off, continuo dando online. É o seguinte. Mas o fulano usa só isso. Não existe só isso. Perfeito. Certo? Uma coisa puxa a outra. Então isso aí é conversa mole, é bobagem. É a historinha para vender alguma coisa que interessa para aquela situação. Então, assim, o cara que toma cerveja, ele toma só cerveja. Pode ser que hoje ele só tome, mas ele experimentou uísque, experimentou vodka, ou seja, eu vou nessa mesma linha para a questão das drogas. Então, para mim, não existe relação esporte, droga e mais. Não existe relação de droga com saúde, seja ela qual for. Final de semana passada, né? Essa semana passada, a Rita Lee faleceu. Sim. Por muitos anos, deixou muito claro que fez uso. Pega os últimos depoimentos dela sobre tudo o que aconteceu na vida dela. Né? O quanto ela dizia, gente, larga disso, sai fora, abandona. Né? Eu durei muito tempo nisso, sai fora. Então a minha dica e sempre o meu recado é, não combina. Esporte não combina com isso e não deve ter relação nunca nenhuma. E o trabalho é das equipes, o trabalho é das entidades, sim, de manter isso sempre o mais afastado possível do esporte. E mais, não combina não só com a parte competitiva, não combina com o ambiente. Porque você não vê na NHL, NFL, em qualquer esporte. Não. Você não combina com o ambiente, correto? Quando você pega teu filho e leva ele para competir, você não quer esse ambiente. Quando você vai lá e tal, você não combina. Simplesmente é uma coisa que tem que estar muito longe disso. Eu acho importantíssimo que seja feito um trabalho de conscientização sempre entre as equipes e as entidades e que cada dia a gente tenha isso mais afastado de qualquer esporte. Interessante. É isso, faz todo sentido. Você quer fazer uma pergunta? Não, eu ia falar de futuro. O que ele imagina passou, eu anotei aqui sobre a questão do piso, né, da quadra, que você falou que é o Sport Kurt. É muito... Porque assim, o piso, o que vem na cabeça? Você vai Cimentão. No clube... é o cimento. E o futsal. Não pode porque vai riscar a quadra. Não pode porque marca. Sim. Isso aí daria pra... Isso aí acabou, né? É assim, o que tem de modernizamos. Chegamos ao momento onde você tem pisos diversos, mas entre eles hoje a gente tem um Sport Kurt, ou seja, um piso poliesportivo plástico e que atende todo mundo. Que custa sair do epóxi. E que é mais barato do que fazer um epóxi da vida, que é mais barato do que botar o parquezão lá, que é a madeira, muito mais barato. E modular, você monta, desmonta, usa dessa cor, usa daquela e tal. Então, assim, hoje você consegue ter, graças a Deus, essa relação melhor, porque tempos atrás havia uma concorrência entre o hockey e a patinação, né, com relação ao piso. Então havia essa concorrência. Hoje não. Então o mesmo piso, esse piso esportivo Sport Kurt, que é utilizado para o futsal e que é chancelado pela Confederação Brasileira de Futsal,
né, que você tem em diversas equipes no Brasil, é o mesmo que nós usamos. Então alguém ou um clube ou qualquer lugar que tenha esse piso, ele atende a nós dois, ao hockey, ao futsal, ao basquete, ao vôlei, ao handball, a todo mundo. Nossa, olha que legal. Multidisciplinar total. Precisa construir um ginásio e ficar... Exato. mudando. Então é um negócio que você consegue atender todo mundo. Então, graças a Deus, as coisas se modernizaram ao ponto de termos algo que atende todo mundo sem dor de cabeça. Né? Então, assim, em Amparo nós temos 2 quadras que tem e nós temos aí mais 2 chegando, do que tem de mais moderno. Né? Hoje no Brasil só vocês. No Brasil, que você Com mencionou. 2 sim. Com duas sim. Mas você tem piso em São Bernardo, você tem piso, o mesmo, né? O mesmo que nós temos em São Bernardo, temos em Contagem, em Minas, temos em Curitiba, o Curitiba No Limits também tem o piso. Deixa eu ver se nós temos mais algum outro. A gente tem alguns outros locais do Brasil, mas não são de equipes de hóquei. Ou equipes que usam, são de quadras e espaços gerais. Né? Você tem muito no Sul. No Sul você tem muitas quadras. Mas Santa Catarina ou Rio Grande? Você tem... Cara, pra você ter uma noção, em Santa Catarina, talvez seja o local que mais tenha quadras de Sport Kart. Mas não são utilizados para o hockey. São quadras de clubes e tudo já com esse piso mais moderno para o futsal. Imagina quantos times de hockey daria para montar. Tem muito atleta bom pro Brasil. Cara, né? eu acho que faz toda a diferença pela questão do material, pela dinâmica do jogo. É completamente outro jogo. É outro jogo. Muda muito. É outro jogo. Você pode usar coisa boa, você pode gastar com material, porque você sabe que você vai utilizar ele em algo de fato que faz diferença. Enfim, é um investimento necessário para a estrutura, né? E pensando nisso, a Amparo está se mexendo, né, e está trazendo o que nós temos no Brasil, que é o que é chamado geração 1. Nós estamos trazendo a geração 3, ou seja, estamos saltando 10 anos. Caraca. Estamos saltando 10 anos. Isso é muito bom para o esporte. E esses pisos agora, né, nos dão a condição aí de ser a única cidade na América do Sul que vai ter esses pisos. Rapaz. Mudou bastante, mudou né, Glauco? Mudou muito. Eu tô assim, uou! Faz tempo que a gente não conversa. Não pratico mais atividade, não tinha essa ideia. Hoje, qual que é o ranking de número de times no Brasil? Olha, número de times no Brasil e no ranking mundial, qual a posição do Brasil? Cara, hoje o Brasil na categoria adulto, nós estamos na 10ª posição. Caraca. O ano passado nós ficamos em um campeonato mundial com 15 equipes, o Brasil ficou em 10º. O mundial foi na Argentina, em Buenos Aires. Na categoria adulta, na categoria júnior nós ficamos em 9º. Na categoria sênior feminina em 9º e na categoria júnior feminina em 6º. Porra, olha que demais. Nas meninas aí, ó. Esse eu acho que a mulherada tá arrasando. Acho que esse é um salto talvez de diferença que seja o mais considerável em termos de número, é o número de praticantes meninas. Eu não estou falando mulheres. Meninas. De 8 a 15 anos. Isso é uma diferença gritante do que tínhamos para o que temos hoje. E o que você pensa para o futuro agora com o time? Olha, cara, é assim... Na verdade, acho que é continuar buscando a melhor estrutura possível, né? Ser referência é muito difícil em alguns momentos. Por quê? Você não pode parar. Você não pode parar. Subiu, vai ter que subir mais. Vai ter que mais. continuar subindo, né? E vira e mexe, a gente está batendo papo lá entre nós, né? Entre a cidade, entre as empresas, eu e tal, e os caras perguntam, e aí, tem alguém vindo? Como é que tá? Né? E essa cobrança nunca é pela questão de título, não, tá? É pela questão, isso mesmo, estrutural, né? E, enfim. E a gente sempre faz um estudo ali para entender o que está acontecendo em outros locais, para a gente saber se tá tudo caminhando. Eu acho que o meu desejo, de fato, é que a gente consiga ter ali, dentro de Amparo, uma estrutura fixa, muito boa, pronta. Muito boa, pronta. Para que a gente possa receber... para que a gente possa continuar recebendo os eventos e ser uma diferença econômica para a cidade. Perfeito. Muito bom. Não adianta a gente ter o olhar só do título, da gente ter só o olhar do volume, e o que é que a gente tem de representatividade na sociedade da cidade, que é quem está gastando dinheiro e nos ajudando junto com as empresas e tal. E parabéns para as empresas, né? Sem dúvida. Se não é o jockey, né? Não é o jockey da tiazinha lá. Porque até para comprar cavalo para toda essa galera, dá um puta de um... ia dar um puta de um gasto. Então, assim, um evento, é como eu falei, um evento de 1.000 pessoas numa cidade como São Paulo,
não faz cosquinha. Não salva ninguém. Um evento de 1.000 pessoas numa cidade com 70 mil habitantes é um volume muito interessante. E economicamente faz com que a cidade ganhe. Então o nosso objetivo é ter o maior número de eventos possíveis em Amparo. Obviamente que nas condições que nós respeitamos as regras de sede, ao ponto de novo, estarmos estruturados sempre para receber o que tem de melhor. Então é isso, é ter uma estrutura fixa para poder receber tudo que tem de melhor. E gerar de fato isso. Então acho que a nossa diferença hoje como modalidade dentro da cidade é, além da parte de volume de praticante, dos títulos e tudo, é que a gente traz um retorno para a cidade, né? Porque por muito tempo, por exemplo, o No Limits ganhava, então sei lá, a gente era campeão paulista. A gente era campeão paulista lá na Portuguesa. A galera da cidade via no jornal e tal, não sei o que, mas beleza, ninguém viu nada, ninguém sabe quem é. Hoje a cidade é conhecida como a cidade do rock, porque você sai de tarde, você vai encontrar no mínimo umas 10 crianças de mala nas costas e taco na mão indo pro treino. Demais, Glauco. Precisa me Entendeu? lá de novo. Então, tipo, e aí, quando tem evento, os caras vão almoçar, os caras perguntam, vocês são do rock? Ah, não, conhecemos, os caras que são bons, né? Os caras são bons. Então, assim, você passa a ter uma notoriedade na cidade pro esporte que ajuda com que a gente consiga os apoios. E criar diferenciais, né? Que é enviar as crianças, né, os melhores atletas para fora do país, criar oportunidade, que é tudo isso que a gente está fazendo. Então, é um negócio mais complexo do que só ir lá e ganhar uma... Parabéns. Pô, parabéns. E hoje, só para finalizar, quantos times tem no Brasil? Olha, existe um estudo que diz que nós temos 54 equipes. Não necessariamente que todas elas estão em competição, mas elas existem. O problema é que, por exemplo, do centro-oeste para o norte e nordeste, você tem ali eles são represados entre eles. Então, esse número ele pode até ser maior. Porque o que nós temos acesso a gente tem acesso a eles, mas eles não nos acessam diretamente. A gente sabe que existe e tal, tudo, mas não tem. Então, mas é um volume interessante. O problema é que a nossa logística é terrível, né? Então, assim, é muito complexa e, enfim... Até para conseguir equipamento também não é tão fácil, né? Essa é a minha briga, mas eu tô gastando toda a minha energia na parte institucional, toda a minha energia, e o pessoal não entende. Puta, nego fala, pô, você não tá bom. Olha lá pra câmera e já fala. Galera, ajuda a gente. Pode pedir, então, na verdade, eu deixo muito claro que o meu principal desejo no momento é conseguir fazer com que a gente tenha o mesmo benefício que o skate teve em 2021, que foi através de um projeto de lei, teve a redução da tarifa de importação. Poxa, isso seria fantástico. Mas isso é e aí quem estava antes não conseguia entender o quanto isso é essencial, porque sem material a gente não joga. Nós não temos produção interna. Quanto custa um taquinho com as moedinhas do Sonic quando quebra? Quando quebrava era a moedinha do Sonic. Exato. Continua assim. Você tem, hoje um taco um taco razoável, R$1.000, R$800. Falei pra você que tava isso aí hoje. E por tudo, pela variação cambial, enfim, entre outras coisas. E aí, esse taco que o cara pagou $200 lá, ele chega aqui por 400, ou seja, ele virou 2. Então, o meu trabalho hoje, frente às instituições, é que a gente consiga, com o precedente do skate, já que nós somos modalidades co-irmãs, certo? Somos sobre rodas, né? Que nós possamos ter essa questão. O skate conseguiu reduzir a 2%. 2% e, obviamente, mais o ICM do estado de importação. Perfeito. Mas aí, ok, vamos pegar aqui São Paulo, que eu acho que é 13%, né? Se eu não me engano. Então, eu estou falando de 15%. Então, se eu paguei 100 e chegar a 115, tá justo. O que não dá é para chegar a 200. E inviabiliza você ter mais investimento de mercado, pessoas querendo vender mais, querendo desenvolver... Torcedor, para as pessoas verem o jogo acontecer. Ou seja, sem o material nós não existimos. Isso é fato. Então, sem o material, o hockey não existe. Então, desde sempre, isso deveria ter sido uma prioridade. E eu tô batendo nisso há 3, 4 anos, desde um pouquinho antes da pandemia. Eu falei, cara, ou a gente muda isso ou a pandemia vai nos engolir. E quando retornou, ali a gente tinha tava tudo meio repaisado ainda, de todo mundo querendo jogar. Não teve efeito. Veio o começo de 2022, todo mundo tomou uma pancada, falou, nossa, como tá caro tudo. É óbvio que tá caro. Subiu demais. Cara. Então, ou a gente ajusta isso, como a gente está buscando trabalhar, fazer, ou daqui a pouco a gente não vai conseguir mais apoiar tanto as crianças ou conseguir fazer as coisas acontecer. E para você ter uma ideia,
existe um projeto de lei do incentivo da modalidade hockey inline no Brasil. É o de Amparo. Que é o da Rosselló. Só tem um. No Brasil todo só tem um, que é o nosso. E por quê? Dos principais custos de um projeto desse é os materiais. Então, quando você vai lá e aciona uma empresa que talvez... Então, chega aqui para a empresa de vocês e fala assim, Júlio, quando nós vamos... que você quer assinar, fazer um projeto de lei? Quero, tal, eu tenho 80 mil, um exemplo. Eu consigo te disponibilizar 80 mil. Legal, bacana, 80 mil já daria para fazer alguma coisa. Só que você tem que comprar um mínimo de material, um mínimo disso, um mínimo daquilo. Com a questão dos valores dos materiais, já que você tem que importar e fazer, o valor de 80 mil não dá. E aí inviabiliza o projeto existir. Acaba parando. Para nisso. Então, por exemplo, às vezes só vai conseguir fazer quando você encontrar uma empresa que tem um valor alto, que consiga cobrir isso para poder viabilizar. Então, quando nós conseguirmos essa questão dos impostos, aí eu sossego. Aí eu dou uma sossegada. Aí galera, vamos ajudar, ó. Inscreva no nosso canal, escutou o Xande aqui, ajuda o hockey. Compartilha. Inscreva. Quem sabe, né? Quem tá nos assistindo. Fala, algum deputado que queira ser o pai. Quero ser o pai desse projeto. Abraça. Porque, na verdade, ele está beneficiando criança. Esse é o ponto. Porque quem vai adquirir material é criança. Então, você tem escolas hoje que poderiam ter um projeto de iniciação ao hockey, mas como é que compra? Mas é educador para isso tudo? Para ensinar a patinação? Precisa ser educador físico? Mas não necessariamente não. É igual lutas e tal. Você tem uma linha separada. Agora, você acha que é o seguinte, vamos lá. Eu falei isso num bate-papo uma vez na Faculdade de Educação Física, quase que jogaram, só tinha professor de Educação Física, fica vendo os caras loucos comigo de novo. Vai escrever caixa alta, Glauco, fica vendo. Vai ter caixa alta. Cara, eu vejo esse mercado muito concentrado num caminho só. Então vamos lá. Cara, você tem diversos projetos de modalidades diferentes e que talvez agreguem, inclusive, um público com condição financeira mais elevada. Certo? E que não são feitos, e que não existem, porque os profissionais vão para o mesmo caminho, que seja personal, academia, futsal, tal, não sei o quê. E tem um monte de outras coisas que estão acontecendo e que poderiam ser... Quantos treinadores de hockey de ponta você tem? Então, você saiu da faculdade de Educação Física, vai fazer curso, vai fazer não sei o quê, vai fazer não sei o quê. Especializar. Vai especializar. E volta, quanto será que ganha um treinador bom de hockey? É uma pergunta. Será que não ganha muito mais do que até um treinador médio de futebol? A gente não sabe, depende. Cada lugar tem um preço. Olha, ele deixa pulga atrás da orelha. Mas a gente não sabe. Então, agora, alguém foi atrás de tentar ser melhor, não sabe? Uma vez eu vi uma reportagem sobre pessoas questionando salários altos em modalidades não tão difundidas. Mas não é a lógica? Se paga melhor porque você não tem, pô. Oi, né? Oi. Ficou de outra volta, tipo... Fica assim, não entendeu? Você entendeu? Então, tá aí o mercado. Então, por que não procurar? E mais, se tiver mais concorrência, talvez nós tenhamos maior desenvolvimento da modalidade. Perfeito. Acabou. Fechou com a martelada do... Mas aí o final é o seguinte agora. O final a gente vai falar. Ele guardou na manga essa aqui. Olha pra sua câmera aí pro pessoal. E dá sua mensagem, um recado para tocar a humanidade. Porque isso aqui vai ficar gravado. Isso aqui vai ficar gravado. Alguém morrer. Internet, vai ficar aqui os canais, as plataformas. Aí vou lembrar os três loucos lá falando de óculos. Os dois gêmeos pancados e o Xande. Xande falou um negócio. O que você quer deixar, Xande, para quem está nos assistindo, para nossa audiência? Vamos lá. Eu acho que o mais interessante do esporte, seja ele qual for, e no nosso caso é o hockey, não é o efeito que o esporte tem na competição, é o efeito que ele tem na tua vida, certo? O esporte talvez ele traga para você os maiores amigos, os melhores amigos, te ensine a viver em sociedade dentro de competição, porque quando termina o jogo você tem que cumprimentar. Não tem como fugir disso, né? Certo? Quando você terminou, ganhou ou perdeu, você vai esticar a mão, certo? Então é um valor muito alto que você está ensinando para os outros. Então, eu acho que o esporte, ele mais do que a questão do ganhar ou perder, é o que ele pode te entregar como sociedade, né? O quão melhor você vai ser. Em 1998, eu tive um treinador na Ponte Preta, que é conhecidíssimo demais do pessoal da Educação Física, que é o João Freire. E um dia o João virou pra gente no vestiário e fez assim, ele falou, vocês sabem, né? Eu não entendo muito
de hóquei, né? Mas eu entendi gente. E naquele momento você tinha dos principais, né, escritores da educação física, que ele né? Tá em todas as faculdades, que não entendia de hóquei, mas conseguia dar um treino de hóquei top. E por quê? Porque ele entendia de gente. Né? Então, assim, eu acho que o caminho do esporte é fazer você entender de gente. Perfeito. Então, eu acho que essa é a maior lição que o esporte dá. O resultado, ganhar ou perder, vai da sua dedicação, do quanto você faz, onde você quer estar, o quanto você tem de raça e tal. Mas o esporte ele faz isso, ele tem esse poder. O esporte tem o poder de mudar a vida da pessoa e direcionar ela para ser uma pessoa melhor dentro da sociedade. E ser competitiva, mas ao mesmo tempo, terminou o jogo, você tem que esticar a mão. Não tem opção. Não tem onde correr. Porra, tá louco. Galera, muito obrigado. Zé, obrigado, cara, pelo seu tempo. Cara, esse bate-papo. Gente, obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio. Até mais, Namastê. Tchau. Caramba.